Pai bendito, Pai amado, estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença, Senhor, para invocar o Teu nome. Oh, Senhor. Senhor, nós Te amamos, nós Te adoramos, oh Deus. Sabemos que o Senhor é real e que o Senhor vive para sempre. Deus bendito, Deus eterno. Eu Te louvo, Senhor, porque Tu não faz questão de provar a Sua existência. O Senhor simplesmente existe. Senhor, nosso Deus, Tu que criaste todas as coisas e a Ti mesmo formaste. Senhor, Tu és soberano. Tu, Senhor, Te formaste e Tu, Senhor, criaste todas as coisas. Senhor, meu Deus, então agora, Jesus, eu Te peço a Tua bênção, eu Te peço a Tua graça. Ser conosco no restante da palestra de hoje, ó Pai. Porque sem Ti nada podemos fazer. Mas em Ti está, Senhor, o poder, a glória e a honra, porque Tu és digno. Pai, eu Te amo, eu Te adoro, hoje e sempre, para a glória de Jesus. Amém. Prezados irmãos, amigos, ouvintes da Palavra de Deus, estamos mais uma vez aqui na presença de Deus. Estamos com esse objetivo de transmitir, de falar dos nossos projetos, daquilo que nós temos para fazer. Eu sou enviado de Deus, ungido pelo próprio Senhor Jesus, quando Ele esteve na minha casa. De tal forma que até a minha respiração ficava perfumada. Então, o sobrenatural de Deus aconteceu na minha vida. E o sobrenatural de Deus pode acontecer na sua vida também. E esse sobrenatural de Deus pode fazer de você uma bênção. Se submeta a Deus, receba o seu sobrenatural. Que ao fazer isso, você estará sendo capacitado para uma grande obra. A maior promessa que Deus fez ao ser humano, à humanidade, está logo no começo da Bíblia, lá no princípio. Quando Ele prometeu fazer o homem à sua imagem, a imagem de Deus, né? A sua imagem conforme a sua semelhança. E se Deus prometeu nos fazer a sua imagem conforme a sua semelhança, então Ele fará. Mas Ele não fará de todos os seres humanos, de toda a humanidade. Ele vai fazer, a imagem dele, Ele fez, toda a humanidade. Os meus queridos irmãos podem confirmar lá em Gênesis capítulo 1, certo? Gênesis capítulo 1, verso 26. Verso 26. Vamos ver se eu consigo colocar aqui para você ver. Não dá para ver direito, né? Fica ao contrário a leitura. Mas então, ali, Deus prometeu fazer.
o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Quando ele disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, ele disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Até aí ele não tinha feito, ele projetou. E conforme ele projetou, ele disse, ele fala, tudo quanto Deus planejou em fazer na terra, ele falou. Ele não fez nada sem que dissesse, primeiro, farei isso. Ele não fez nada por acaso, de repente, inesperadamente. Não, ele avisou, ele falou. Porque tudo depende da fala. João capítulo 1, verso 12, o verso 1, João capítulo 1, verso 1, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e tudo foi feito por ele, nada do que foi feito. Vamos ler lá, né? Vamos ler lá, porque às vezes a gente se atrapalha um pouco ao citar de cor. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Vamos ligar o ar aqui, tá? Então, meus amados irmãos, nada do que foi feito, e sem ele, nada do que foi feito se fez. O verbo é a palavra, né? É a palavra. É a parte mais forte da gramática. É a parte mais forte. É a parte da gramática que expressa a ação. Então Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele disse primeiro, aí no verso 27, ele disse, no verso 27 está registrado o que foi que ele fez. No verso 27 está registrado ali que o que foi que ele criou. Esses seres humanos criados no sexto dia foram criados. Os seres humanos criados no sexto dia foram criados, como foram criados todos os outros animais no dia. Porque no quinto dia, Deus criou. No quinto dia, Deus criou ou seja, no sexto dia, Deus criou os seres viventes. No sexto dia, criou os seres viventes. A criação dos seres viventes. E entre essa criação dos seres viventes estava também o homem, o ser humano. E diz lá, né, que Deus criou, não ficou só na promessa. No verso 26, era uma promessa.
era quando Deus prometeu. Quando Deus prometeu fazer o homem, o ser humano. Ele prometeu fazer o homem. Agora no verso 27 relata o que foi que ele fez. No verso 27 diz que ele criou, não diz que ele formou. Aqui diz que ele criou o homem, à imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então você pode ter certeza, e olha só qual foi a função desse ser humano criado no sexto dia. E Deus os abençoou e disse: frutificai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Então Deus deu para eles essa missão e esse poder. Qual foi a missão dada ao ser humano criado no sexto dia? Crescer, multiplicar e encher a terra. Qual foi o poder? Dominar sobre toda a criação. Tem poder sobre tudo. Então, nós vemos aí que Deus criou o ser humano no sexto dia. Mas esse ser humano criado aqui no sexto dia não recebeu o assopro de Deus. Esse ser humano criado aqui no sexto dia, eles não foram criados para trabalhar, para prosperar, para estudar, não. Tanto que eles foram apenas criados, são apenas criaturas. Eles não foram formados. Ao passo que o ser humano lá do Adão, quando se trata de Adão, no capítulo 2 de Gênesis, no verso 7, diz lá: e formou o seu Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Esse ser humano criado no sexto dia, ele foi formado do pó da terra. Ele foi feito alma vivente. Mas ele recebeu o assopro de Deus. O mesmo não podemos dizer do ser humano criado lá no sexto dia. O ser humano criado no sexto dia, eu creio que ele foi criado como foi criado o elefante, o leão, o búfalo, o boi, a vaca, o cachorro. Da mesma forma que Deus criou os animais lá, Deus criou ele. Já Adão recebeu o assopro de Deus. Nem todos têm o assopro de Deus. Se o fôlego de vida for o assopro de Deus, então os boi, as vacas também têm fôlego de vida. Então também receberam o assopro de Deus. Então, não tem como você dizer que o ser humano criado no sexto dia receberam o assopro de Deus. Claro que o ser humano
assim como os animais, vieram do pó da terra. Tudo vem da terra, inclusive as matas, a madeira, tudo vem da terra, tudo. O papel, o plástico vem da terra, que é através do petróleo, que vem da terra, tudo vem da terra. O ferro, isso aqui, ó, tudo vem da terra. Agora, muitos dizem assim que quando Deus criou a terra, não, nós não sabemos quando Deus criou a terra. Nós não temos a mínima noção de ter ideia quando foi que Deus criou a terra. Porque está escrito ali, no princípio, criou Deus os céus e a terra, ponto. Foi criado lá no princípio. Lá no princípio. Certo? E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ponto. Deu um relato como era. Falou quando foi formado o céu e a terra, e depois disse também o estado como era a terra. Então disse Deus, haja luz, e houve luz. Quer dizer, até o dia, até o momento, que não tinha dia ainda, né? Até o momento em que Deus disse, haja luz. Nós não podemos dizer até a hora que Deus disse, porque não havia hora, não havia dia. Se não havia dia, como que havia hora, né? Não haveria, né? Não tinha rotação, translação, não tinha luz. Está dizendo só que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Quer dizer, a terra foi criada, o céu e a terra foram criados, tudo em trevas. Foram criados tudo no escuro. Não precisou Deus criar a luz para depois Ele criar o céu e a terra. Eu acredito que nem Deus era assim, uma tocha de luz, uma tocha de fogo. Até Deus era trevas. Ele andava no meio das trevas. Porque Ele criou tudo para que depois quando Ele resolveu fazer a formação da terra. Aqui o título aqui está dizendo assim, e criou Deus a criação do céu e da terra e tudo que neles contém. Não sei se você consegue ver aí, né? A criação do céu e da terra e tudo o que neles contém. Mas isso não fala como Deus criou o céu e a terra e a água. Não fala como que Deus formou a terra. Não fala. Fala como Ele organizou a terra, quando Ele vem trazer a formação, né, dos seres da terra, dos seres viventes na terra. Vegetal e animal, fauna e flora. Então, quando Deus veio fazer a flora e a fauna, quando Deus veio trazer os seres viventes, então aí Ele precisou de luz. Aí que Ele precisou da luz. Foi só então que Ele disse, haja luz. E mesmo assim nós sabemos que Deus não podia chegar, e é contra próprios princípios da natureza, Deus chegar e colocar o sol com toda a sua força assim no universo, poderia causar um impacto aí nos planetas, né? Com a força do sol que nós temos hoje, que se ele chegasse assim de repente, pum, né? Com toda a sua força.
É óbvio que Deus primeiro ia dar uma meia luz. Ele disse: haja luz. E essa luz, eu digo que é no sol. Por que eu digo que é no sol? Porque essa luz, porque houve o primeiro dia, certo? Houve o segundo dia, houve o terceiro dia. Só então que ele veio criar, diz o relato, que ele veio criar os luminares. Os luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. Mas isso aí é a mesma coisa quando diz que ele veio criar a terra. Não, ele não veio criar. Ele veio trazer a formação, né? Ele veio fazer o acabamento. Então é a mesma coisa, ele não veio criar o sol e as estrelas, ele veio fazer o acabamento, dar o toque final ali, certo? Então quando ele disse haja luz, tanto o sol como as estrelas brilharam na sua limitação ali, uma certa limitação, eu creio que 50%, né? E eu creio que a rotação da Terra, até o quarto dia, foi bem devagar. Do primeiro até o quarto dia foram, eu creio que eu até levava 30 dias de hoje para dar uma volta ao redor para fazer um movimento, para acontecer um dia. Eu levava uns 30 dias para ela virar, para ela girar, que eu creio que ela girava muito, muito mais devagar. Aí você pode dizer assim, mas então não tinha como a fauna e a flora nascer até o quarto dia. Sim, até o quarto dia só nasceu a flora, só, né, as plantações. Aí você vai dizer assim, mas como que haveria fotossíntese? Ali Deus brilhava com a luz dele, né? Quando escurecia, Deus brilhava com a luz dele, Deus fazia brilhar, Deus fazia produzir. Nós mesmo conseguimos fazer uma planta produzir. Nós conseguimos fazer uma planta produzir, né? Nós conseguimos fazer isso. Já lá Então Deus organizou tudo ali, para que a terra pudesse gerar, para que pudesse acontecer. Então, mas o objetivo principal aqui é falar do verso 26 e 27, onde Deus tratou com o homem. Deus fez o homem, o ser humano, e a maior promessa dele era fazer a sua imagem conforme a sua semelhança. E dessas duas promessas, uma ele cumpriu, a outra está em cumprimento, em processo de ser realizado. E se você quer receber essa segunda promessa, aí você tem que entrar por Jesus Cristo. É aí que entra a igreja, tá? É aí que entra a mensagem da igreja, que só por meio da igreja. E só teve um homem aqui na terra que conseguiu alcançar essa semelhança com Deus, a saber, Jesus Cristo, né? Por que ele alcançou a semelhança com Deus? Porque ele, ao ressuscitar, ele apareceu ao seu discípulo e disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então essa história de dizer que Jesus era 100% Deus, 100% homem é mentira. Não. Ele era 100% homem. Agora ele tinha Deus dentro dele, ele era a morada de Deus, Deus estava dentro dele, ele estava no Pai e o Pai estava nele. Então quando ele ressuscitou, ele disse: é-me dado todo o poder do céu e da terra. Aí agora ele ficou sendo 100% Deus. Assim como nós também seremos 100% Deus se alcançarmos essa semelhança com Deus. Porque o que é semelhante não tem diferença, não é verdade? Então, se você alcançar essa semelhança com Deus, embora isso eu considere uma coisa muito grande, que acho que nem somos dignos, claro, não nos considero dignos,
nem tenho isso por cobiça, por top ganância, querer ser semelhante a Deus. Mas se Ele prometeu, o que eu devo fazer? Receber a sua promessa, buscar a sua promessa. Então eu vou parar com esse vídeo por aqui para a gente continuar no outro vídeo, continuar falando do projeto de Deus na nossa vida. Deus abençoe em nome de Jesus.